Boa tarde, crianças. Eu sou a professora Débora e estarei a partir de hoje ajudando vocês nas disciplinas que vocês têm, tá bom? Enquanto a professora Viviane estiver de licença, tá bom? Então, hoje eu vou dar aula para vocês de geografia, tá bom? Então, para começarmos a nossa aula, nós vamos fazer o nosso momento de oração, vamos falar com Deus, pedir as bênçãos do Senhor, para que a nossa aula seja bem prática, seja muito agradável, né? E possamos agradar o Senhor com as nossas atitudes, tá bom? Então, vamos fechar os olhos e falar com Deus. Senhor Deus, eu te agradeço, meu Pai, por mais este dia de vida que o Senhor está nos dando. Te agradeço por cada criança, Senhor. Peço a Ti, meu Pai, que o Senhor abençoe cada família, Senhor. O Senhor derrame da sua graça, da sua bênção, derrame sobre cada lar a saúde, meu Pai. E eu sei que o Senhor não tem deixado faltar nada, meu Deus. Muito obrigada por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Também, ó Pai, quero te pedir por essa aula, que o Senhor venha nos abençoar, para que eu possa, Senhor, ensinar aquilo que essas crianças precisam aprender. Abre a mente, Senhor, de cada criança, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar a nossa aula. Você tem aí no seu livro de geografia, tá bom? Você vai abrir, criança, na página de número 10. Então, crianças, hoje vocês vão entender sobre o espaço rural e o espaço urbano. Como que é uma vida no campo? Vocês vão entender quais são as diferenças entre o espaço rural, quais são as características do espaço rural e quais são as características de um espaço urbano. Por exemplo, você vai ver aqui na figura, observe, este é um espaço rural. Quais são as características? O que você pode observar nesta figura desse espaço chamado rural? O que identifica esse espaço chamado rural? Você pode observar? Fale aí, pense aí, olhe e pense o que identifica. É diferente de um espaço urbano como este. Por exemplo, o que você enxerga aí nessa figura? Carros, prédios, asfalto, né? E já no espaço rural, o que temos? Campo, né? Árvores, uma carroça. E você pode observar a vestimenta das pessoas que moram ou que trabalham num espaço rural, diferente de um espaço urbano? Você consegue entender, perceber essa diferença? Porque isso é muito importante. Mas o que é importante para quem mora num espaço urbano, por exemplo, numa cidade, qual é a importância do trabalho no ambiente rural? Você precisa entender isso. Nós que moramos num espaço urbano onde tem prédios, muitas casas, asfalto, ruas de asfalto, muita fumaça, muito barulho, sinal de trânsito e todas essas coisas que identificam o espaço urbano, nós precisamos entender que não podemos ficar sem o trabalho rural, sem o que é adquirido no trabalho rural. Por exemplo, as plantações, tudo que é plantado lá no espaço rural é plantado, depois retirado da terra, para que nós que moramos na cidade também possamos consumir. Então, o trabalho no espaço rural é muito importante. Quanto o trabalho urbano, o que é feito na cidade. Então, nós podemos ver esse tipo de situação. E a vida no campo? Como será a vida no campo? Tranquila. Quando a gente pensa,
numa vida no campo. Olha essa figura aqui. O que você sente quando você olha essa figura? Vem alguma coisa na sua cabeça, algum pensamento? Você consegue se imaginar? Traz paz, traz tranquilidade. Muitas vezes a gente pensa assim, não é, crianças? Uma vida no campo é uma vida mais tranquila, uma vida mais calma, mas cada ser humano foi feito para morar em determinado lugar. Tem gente que jamais se adaptaria a morar no campo, porque gosta do ambiente da cidade. E outros que são acostumados no campo, jamais conseguiriam se adaptar a uma vida na cidade, entenderam? Então, os moradores do espaço rural, eles se preocupam com muitas coisas. Isso está escrito no seu livro. Mas, será que eles se preocupam com o trânsito? Com barulho de buzina e sinal? E de repente passa um carro de bombeiro? Ou então é a polícia que vem? Ou então é a ambulância? Não, eles não têm esse tipo de preocupação, né? Mas então eles ficam à toa sem pensar em nada? Não, eles têm outro tipo de preocupação. A preocupação com o tipo de trabalho que eles fazem, que é plantar, cuidar da terra, plantar, o tempo da colheita. Existem as pragas também, né, que podem comer a plantação, então eles têm que cuidar da planta. Então, crianças, jamais nós devemos pensar que o trabalho rural, porque mora no campo, só cuida da terra, não trabalha. Quem trabalha mesmo é quem mora na cidade. Nós precisamos entender que não é assim, né? Independente do lugar onde a pessoa mora, sendo na zona rural, no espaço rural ou no espaço urbano, tem o seu tipo de trabalho. E vocês precisam entender também que antigamente não existia na zona rural tratamento de esgoto, escolas, não tinha, era um lugar que era um pouco esquecido para esses cuidados. Mas não é assim que é hoje. Hoje, no espaço rural, nós podemos ver escolas, nós podemos ver ruas, mesmo sendo de barro ainda, mas ruas bem feitas, onde dá para passar carro, as crianças vão para a escola, existe o tratamento de água, de esgoto. Então, todas essas coisas foram benefícios que chegaram ao espaço rural, e isso é muito bom. Então, crianças, temos aqui no seu livro, na página 10, a questão número 1, que você vai fazer agora junto comigo. Observe as imagens abaixo e marque um X, aquela que representa elementos do espaço rural. Muito simples. Você vai olhar a primeira figura e vai olhar a segunda figura. Qual será que identifica um espaço rural? Fácil, né? Marca aí o X. E embaixo na letra A, diz assim: quais elementos da imagem comprovam sua resposta? Liste-os abaixo. Por que você marcou a primeira ou por que você marcou a segunda? O que identifica, né? Quais elementos, o que identifica que é um espaço rural? A figura que você marcou. Você pode colocar aí. Você, criança, conhece um espaço rural? Já foi em algum lugar assim? Do que você mais gosta nesse lugar, nesse espaço? No espaço rural. Qual é a lembrança que vem na sua mente do lugar que você visitou que identifica ser um espaço rural? Do que você mais gostou de fazer lá? Então, crianças, aqui na página 11 você vai ler esse pequeno texto que fala da vida no campo e eu já expliquei várias coisas, como que é uma vida no campo. Então vai ser bem fácil você responder as questões sobre o texto que estão na página 11 e 12. Então, leia com atenção para você fazer bem, responder as perguntas e principalmente entender, tá bom? Que esse é o objetivo. E na página 13 nós temos outro texto que fala de Há Lugar para Todos.
Eu vou fazer a leitura desse texto e eu quero que você preste bastante atenção para que você possa responder as perguntas de acordo com o texto, tá bom? Há lugar para todos. Em uma bela fazenda da região sul do país, morava um menino chamado Francisco. Ele era conhecido por todos na região. Os chamavam carinhosamente de Chiquinho. O garoto amava morar no campo e não ficava entediado com as atividades que seus pais faziam e exigiam que fizessem todos os dias. Dar comida aos animais, ir ao galinheiro recolher os ovos, molhar as plantas. O tempo que lhe restava era usado para estudar e brincar. Andava a cavalo, nadava no rio que ficava próximo à sua casa, subia em árvores. Certo dia, recebeu a visita de um primo que morava na cidade. Chiquinho estava ansioso por mostrar a ele a fazenda, os animais e o rio, mas ficou decepcionado, pois o primo tinha medo de tudo e reclamava da ausência de todos os seus brinquedos eletrônicos. O primo foi embora e quando chegou em casa disse à sua mãe: mãe, tem gosto para tudo nessa vida. Chiquinho ficou curioso para conhecer a vida da cidade, pois se era melhor que a sua, devia ser maravilhosa. Pouco tempo depois, ele foi retribuir a visita do primo e, para sua surpresa, sentiu falta do cheiro do mato, da comida caseira, da vida tranquila na fazenda e de suas diversões tão naturais. Quando retornou à fazenda, disse à sua mãe: mãe, tem gosto para tudo nessa vida. Entenderam, crianças? Realmente tem gosto para tudo, como eu falei para vocês. Tem gente que gosta de morar na cidade, tem gente que gosta de morar no campo e cada um foi feito para morar nesses ambientes separadamente. Então você agora vai fazer a atividade da página 14, da página 15, tá bom? Faça com bastante capricho. Eu deixo um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!